do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Alterações afetivas. Capítulo 11, de 26. Alterações afetivas. Pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes nisso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Item 208 de O Livro dos Espíritos. Muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Converte-se, então, a esperança em trabalho e desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Em muitos casos, a altura da afeição permanece intacta. Entretanto, na maioria das posições, arrefece o calor em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão esposalícia. Urge, porém, salvar a embarcação ameaçada de sossobro, seja pelo choque contra os rochedos ocultos das dificuldades morais, ou pelo naufrágio nas águas mortas do desencanto. Parceiro e parceira, nos compromissos do lar, precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que, acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. Não se inquiete o par à frente das modificações ocorridas, de vez que toda a afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal, a exprimir-se na ternura confiante da amizade sem lindes. Extinta a fogueira da paixão na retorta da organização doméstica, remanesce da combustão o ouro vivo do amor puro, que se valoriza cada vez mais de alma para alma, habilitando o casal para mais altos destinos na vida superior. Isso acontece porque os filhos que surgem são igualmente peças do matrimônio, compelindo o lar a recriar-se de maneira incessante em matéria de instituto endereçado ao trabalho de assistência recíproca. O carinho repartido, em princípio, a dois, passa a ser dividido por maior número de partícipes do núcleo familiar. E esses mesmos condôminos do estabelecimento caseiro, em muitas circunstâncias, são os associados da doce hipnose do namoro e do noivado, que mantinham nos pais jovens
ainda solteiros, a chama da atração entusiástica até a consumação do enlaçamento afetivo. Quase sempre, espíritos vinculados ao casal, ora mais fortemente ao pai, ora mais especialmente ao campo materno, interessavam-se na vida maior pela constituição da família, à face das próprias necessidades de aprimoramento e resgate, progresso e autocorrigenda. Em vista disto, cooperaram em ação decisiva na aproximação dos futuros pais, aportando em casa pelos processos da gravidez e do berço, reclamando naturalmente a cota de carinho e atenção que lhes é devida. Em toda a comunhão mais profunda do homem e da mulher, na formação do grupo doméstico, seguida de filhos a lhes compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e à companheira. Emmanuel Uberaba, 5 de junho de 1970. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais uma lição deste livro Vida e Sexo. Emmanuel utiliza de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores a respeito da família. Então a pergunta é muito simples, onde ele pergunta se o filho tem influência dos pais depois que ele nasce no campo materno e paterno. A resposta é bem incisiva, dizendo que bem grande influência exercem. Ele enfatiza que os espíritos têm a obrigação de contribuir com o progresso de todos aqueles espíritos. Então, essa é uma obrigação de todos os espíritos. Agora, para os pais, é mais ainda, pois eles têm uma missão que é desenvolver nos seus filhos a educação. E diz que isso é uma tarefa, ou seja, uma missão para que eles possam promover a educação desses filhos. E se eles não assim fizerem, eles vão se sentir culpados de ter falhado no seu desempenho. Emmanuel, então, começa dizendo que é muito comum, depois que passa aquele período que é a chamada lua de mel, onde o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Então, depois que passa a lua de mel, começa-se, então, a haver uma experiência maior, um conhecimento maior um do outro. E começa, então, a aparecer, desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Porque no período de namoro, de noivado e na lua de mel, é um mar de rosas. Não se tem tempo para conhecer o outro ainda, ao passo que, quando se vai formar a família, os dois deixam as casas de seus pais, inicia ali uma outra família, é preciso realmente muita paciência,
muita perseverança do casal, para que eles possam se adequar à nova realidade, que é a sua família que está sendo formada. E ele continua dizendo que, em muitos casos, a afeição permanece intacta, mas na maioria das posições dos casais há um esfriamento dessa relação, mas que urge salvar essa embarcação ameaçada, seja pelo choque nos rochedos das dificuldades ou pelo naufrágio das águas mortas do desencanto. E, normalmente, é isso que nós vemos, que o casal, na maioria das vezes, eles se desfaz no casamento, ali aquele compromisso que eles fizeram, seja pelas dificuldades que eles passam a encontrar, por situação financeira ou outras mais, ou então há um desencanto deste casal e passa a ficar ali um casamento morto, sem interesse mais de um conversar com o outro, se importar com o outro, e desta forma, seja pelas dificuldades no rochedo, ou seja pelo naufrágio nas águas mortas do desencanto, o casal sucumbe. Continuando nesta parte, diz que é necessário, que precisam o casal reaprender na escola do amor, reconhecendo que somente a conjunção corpórea não é suficiente. É muito fácil de concretizar essa conjunção corpórea. É preciso que os dois, cada vez mais, se casem em espírito, e sempre a cada dia em espírito. Casar em espírito é os dois entenderem que a vida é dinâmica, que continua aquele amor, mas que é preciso agora criar condições de aprender mais sobre o amor. E aprender mais sobre o amor é saber que amor é paciência, é tolerância, acima de tudo. Porque se não houver paciência e tolerância, o casal se separa. É necessário esses dois itens, principalmente para que comece a transfigurar, passar a ter ali um novo tipo de amor, que é esse amor em espírito. É começar a ver no outro uma pessoa, um espírito eterno, como você também é, e respeitar as suas limitações, não querer que ela seja uma pessoa perfeita, até porque você também não é perfeito, está a caminho da perfeição, não é isso? E Emmanuel continua dizendo que é para não se aquietar na frente às modificações ocorridas, porque todas as emoções evoluem fatalmente para uma ligação ideal, onde você vai sempre ter ali a sua ternura confiante da amizade, sem lindes. Então, quando você passa a criar essa amizade, a confiança no outro, e vai ser uma amizade sem lindes, isto é, sem desacertos, sem gritarias, sem confrontos. É muito importante essa parte como um todo, mas principalmente essa parte, porque nesse momento muitos casais começam, inclusive quando têm os filhos, querer aliciar os filhos para si, ao passo que deveria cada vez mais unir ali o grupo familiar.
E muitas vezes vemos a mãe aliciando o filho para que fique ao lado dela, o pai aliciando a filha para que fique ao lado dela, e passa a ser ali então o lar um local de concorrência. Ao passo que, se houvesse a união do grupo, o grupo se fortalecia e venceria todos os obstáculos. Emmanuel retoma o mesmo assunto, dizendo que, uma vez extinta a fogueira da paixão, não é? Porque o que fez o início daquela união foi a paixão. Mas, extinta aquela paixão, remanesce a combustão, um ouro vivo do amor puro. E, então, uma vez extinta aquela paixão, é preciso que ambos entendam que ali tem um amor puro, que é preciso agora valorizar cada vez mais, para que o casal possa habilitar-se para os destinos maior da vida superior. E ele diz que os filhos surgem igualmente no matrimônio para que possa ali ajudar naquele instituto. Vejamos o que ele coloca mais à frente. No princípio, o carinho é somente a dois. Mas quando aparecem os filhos, eles nascem, é necessário que o carinho seja dividido ali no núcleo familiar. E é interessante que aí, aquele carinho que era interessado à esposa em forma de sexo, ou da esposa para o marido em forma de sexo, continua aquele carinho, mas surge um outro carinho, que é o carinho mais do amor. E por quê? Porque você aprende com seu filho que ali chega, que o carinho que você tem que dar para ele é esse. E Emmanuel nos dá uma consideração aqui interessante, que muitas vezes nos passa desapercebido, que é quando o casal está em namoro ou em noivado, aqueles espíritos que estão programados para vir ser seus filhos, eles estão ali mantendo nos pais, nos futuros pais, melhor dizendo, a chama do amor, a entusiástica, porque lhes interessa muito ali participar daquele núcleo familiar. Porque antes que todos ali viessem ao mundo, aqueles espíritos fizeram um acordo com aqueles futuros pais de que eles estariam ali sendo seus filhos. Por quaisquer razões, eles fizeram esse acordo. E é isso que acontece. Então, os dois, vindo primeiro, se encontram e estão ali no namoro, e no plano espiritual, né, ali estão os filhos ajudando os dois, aumentando cada vez aquela chama do amor, da atração, para que eles possam consumar, fazendo um novo lar. E ele continua com essa mesma explicação, que ele tem espírito que é mais fortemente ligado ao pai, tem outros que é mais fortemente ligado à mãe, não é? Mas todos eles estão ali interessados na necessidade de aprimoramento e resgate, progresso e autocorrigenda. Então eles cooperam em ação decisiva para que os futuros pais venham dar continuidade no processo, que é o processo da gravidez, e aí eles estarão reclamando a cota que lhes cabe, não é mesmo? E diz então que toda comunhão mais profunda do homem e da mulher na formação do grupo doméstico
seguida de filhos a lhes compartilhar a existência, há que contar com a sublimação espontânea do impulso sexual, cabendo ao companheiro e à companheira. Ele conclui a lição dizendo que deve contar, muitas vezes, não é, com essa sublimação espontânea do impulso sexual, que ela não vai continuar com o mesmo nível que estava anteriormente. Porque vêm os filhos, e os filhos dão uma mudada completa no casal. A questão sexual continua no casamento. É importante isso. Mas não daquela forma que estava ocorrendo. Uma forma que só se pensava no sexo, não é isto? Quando se estava a dois, não se pensava em outra coisa. Ali naquele carinho, aquele amor, que era o chamado impulso sexual. Espero ter compartilhado essa experiência com você, e a mim está sendo muito gratificante de poder estudar, compreender melhor esses ensinamentos de Chico e Emmanuel. Fiquem com Deus.